A paz do Senhor Jesus, shalom a todos. Estou aqui na minha residência, nessa nova forma de fazer igreja, usando as redes sociais para poder falar com os nossos membros, para poder falar com você. E eu confesso que tem sido um período muito difícil, né? de isolamento, as crianças em casa, esposa em casa, e eu acredito que todo mundo está fazendo a sua parte para podermos, mais rápido possível, sair dessa fase que estamos vivendo agora. Eu louvo a Deus pelo fato de como Ele preparou a igreja para essa época. Eu louvo a Deus porque eu acredito que se fosse alguns anos atrás, a igreja não estava tão preparada. E já havia profecias sobre crises, sobre epidemias, sobre guerras. Nós parecemos às vezes meio despreparados, meio desacreditados daquilo que Jesus disse, daquilo que Jesus falou. Tem hora que eu fico pensando como, entendendo os discípulos. Os discípulos, Jesus dizia que ia morrer, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele disse que ele tinha que fazer aquilo. E nos 3 anos e meio de ministério de Jesus, ele foi intenso. Ele vivia com os seus discípulos 24 horas e ele foi muito intenso em dizer isso para os discípulos. Mas quando Jesus morreu, eles fizeram tudo ao contrário do que Jesus disse. Quando Jesus encontra os discípulos a caminho de Emaús, ele vê aqueles camaradas totalmente perdidos. Mas Jesus não tinha avisado. Então você olha hoje as redes sociais, a televisão, você fala por telefone com alguns irmãos e o que você vê? As pessoas estão apavoradas com algo que Jesus já disse. E Jesus deixou bem claro, falou, não fiquem apavorados, não tenham medo, é lícito que acontece isso. E quando acontecer, é o começo das coisas. Então tem mais coisas para acontecerem ainda. Falando ainda um pouco desse assunto, eu acredito que Deus tem algo muito poderoso para nos ensinar. E o Senhor na madrugada falou comigo algo tremendo que está lá em Isaías, capítulo de número 36. Vai falar sobre Ezequias, sobre quando Judá foi afrontado por Senaqueribe. E Ezequias teve que se posicionar. E eu acordei, vim para a sala e comecei a ler. E o Senhor começou a ministrar comigo. E eu queria dividir essa mensagem com você. Lá em Isaías, capítulo de número 36, diz assim o versículo de número 1. No 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Senaqueribe, rei da Síria, muito poderoso, ele subiu contra as cidades de Judá e veio tomando cidade sobre cidade. Todo lugar que ele passava, ele tomava a cidade. O povo da Síria naquele tempo era um povo muito sangrento. O rei da Síria, Senaqueribe, era muito sangrento. Diz a história que quando ele entrava numa cidade e ele levava os homens como escravos daquela cidade, ele cortava a orelha, ele cortava nariz, ele cortava alguns membros e colocava aquelas pessoas como escravos. E alguns que ele matava faziam uns espetos das pessoas realmente. Ele era um camarada terrível. E se você reparar no que disse a palavra aqui, vai dizer que ele subiu contra cidades fortificadas. Não eram cidades fracas, não eram cidades vulneráveis, eram cidades fortes. E mesmo sendo cidades fortes, ele as subia e ele a tomava. Então o rei, nós estamos lendo o versículo 2 agora, então o rei da Síria enviou Rabzeque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. Quando ele parou no aqueduto da piscina superior que está junto ao caminho do campo do lavadeiro, saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Alquias, o mordomo, o escrivão Joá, filho de Asaf,
o cronista. Disseram-lhe: dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria. Que confiança é essa que te estribas? Então agora ele mandou Rabizeque chegar até a frente de junto à cidade de Judá. E quando ele está chegando, vai alguns mensageiros também de Judá até ele, e ele vai fazer a primeira pergunta: em quem você está confiando? Que confiança é essa? Que confiança que você tem? Em quem vocês estão colocando a sua confiança? Por quê? Porque Ezequias não aceitou de forma nenhuma ser explorado. Ezequias não aceitou de forma nenhuma ser minado, se entregar. Ezequias se opôs e disse: nós não vamos se entregar a este rei. Nós não vamos se entregar ao rei da Síria. Nós vamos lutar. Disse-lhe Rabizaque: dizei a Ezequias, assim diz o grande rei. Ele está dizendo: ó, o meu rei é o grande rei. Dizeis possuir estratégia e força militar, apenas palavras vãs, em que agora confie, contra mim te rebelas. Ele está dizendo: você possui estratégia, vocês têm estratégia militar, vocês têm tudo isso, e vocês estão rebelando a mim, confiando na sua estratégia militar? Confiais naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, entrará pela mão e furarás? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que neles confiam. Ele vai dizer a Ezequias: Ezequias, você está confiando em quem para nos desafiar? Em quem é a sua confiança? A sua confiança, por acaso, está no rei do Egito? Eu vejo algumas verdades nesse texto que eu queria compartilhar com você. A primeira verdade que eu vejo nesse texto é que Satanás, ele menospreza, quando ele vem contra nós, ele menospreza as nossas forças. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai dizer: a sua estratégia está errado, a sua força é fraca. Quantas vezes nós começamos a analisar a nossa vida e, na verdade, não é nós que estamos analisando a nossa vida. Às vezes é o sopro do inimigo dizendo para você: você está fazendo errado, o seu negócio não vai prosperar, a sua estratégia não é a estratégia certa, a sua estratégia é fraca diante do objetivo que você tem. A sua estratégia é fraca diante daquilo que você quer conquistar, diante daquilo que você pôs para conquistar. A primeira estratégia aqui de Senaqueribe foi mostrar que a estratégia deles era fraca. Vocês têm estratégia, mas a estratégia de vocês não vai ser capaz de romper com o meu ataque. Depois ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer: olha, vocês estão confiando em quem? Vocês estão confiando no rei do Egito? O rei do Egito, ele é fraco. Ele é como uma cana que, se alguém se apoiar nele e colocar força, vai entrar um fiapo na mão, vai trazer mais prejuízo do que benefício. Segunda estratégia de Satanás é mostrar que você está sozinho, mostrar que você não tem ninguém. Às vezes, mesmo tendo bastante pessoas ao seu redor, às vezes você se sente sozinho. É nesse momento de crise, é nesse momento de recessão, é nesse momento de grandes desafios que Satanás, ele vai soprar. A sua estratégia é fraca, a sua estratégia vai se romper. Você deveria ter estudado mais, você deveria ter escolhido outra profissão, o seu dinheiro vai acabar rápido, vai faltar alimentação. É por isso que as pessoas elas vão para o mercado desesperadas. Nós vimos aí, você viu pessoas brigando por álcool em gel. Aonde que está a estratégia dessas pessoas para passar a crise? Aí vem, primeiro romper com a estratégia, depois mostrar que você está sozinho. Sabe que nós estamos passando por um momento de confinamento, e é neste momento de confinamento que você se apoia na sua família.
É neste momento de confinamento que você dá valor à sua esposa, que você dá valor ao seu filho, que você dá valor à sua filha, que você dá valor à sua família, aos seus amigos. Às vezes você que está me ouvindo agora, você está com seu celular na mão, sem ninguém. E uma das coisas que o diabo mais sopra no seu ouvido é isso. Você é sozinho. Mas eu estou aqui para dizer para você que o Espírito Santo, ele se move em você. E você não está sozinho. Eu quero dizer para você que a sua estratégia não é fraca. Porque se a sua estratégia ela for baseada em confiar no Senhor, você vai passar por esse período difícil, dando glória a Deus. E eu tenho uma certeza, tudo aquilo que você está pensando que você vai perder, você não vai. Tudo aquilo que o mundo, a mídia, a internet está dizendo que vai acontecer, não vai. Porque você não é sozinho. Mas voltando na palavra aqui, vai dizer que no versículo 11, então disseram a Eliaquim e Joá a Rabizeque: pedimos-te que fala aos teus servos em aramaico, porque bem o entendemos. Não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que ainda sobe aos muros. Essa parte aqui eu achei que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje, porque eles estão tendo aquela conversa ali. Ele veio para afrontar, ele veio para mostrar a derrota do povo, para mostrar a fragilidade do povo, e de repente ele fala assim: não vamos falar em outra língua, não vamos falar na língua que o meu povo entende. Porque enquanto aqueles chefes de Estado conversavam, havia um povo no muro espiando para ver cada notícia, para ver a situação que eles estavam. E às vezes, aquele povo que estava no muro ali ouvindo, parece nós no celular, sabe? Procurando uma notícia ruim para se alimentar. Procurando uma notícia ruim para poder se apegar. E às vezes as notícias ruins, elas são repassadas, sabe, muito rápido. O povo estava no muro ali. E eles falam: por favor, não fale assim, não fale nessa língua. E ele vai dizer nos versículos depois, dizendo: olha, nós não queremos que só vocês, que são chefes do Estado, nós não queremos que só vocês, que são líderes, saiba, o nosso rei mandou falar a todos. Terceira coisa, ele queria gerar o pânico. Ele está dizendo: vamos conversar só entre nós, não há necessidade que as pessoas saibam, vamos falar em aramaico, porque o povo só vai entender judaico, não vai entender aramaico. Não, vamos falar em judaico, eu quero falar na língua de vocês, eu quero que todos saibam que eles estão passando por essa situação, eu quero que todos saibam que eles estão cercados, porque o que eles vão fazer, o que Senaqueribe vai fazer? Ele vai cercar Judá agora, com mais de 180 mil soldados. E o povo de Judá, eles não podem entrar e não podem sair. Senaqueribe montou, junto com o seu exército, um acampamento. E se nós acompanharmos toda essa história, nós vamos ver que ele vai dizer o seguinte: eles vai dizer: olha, esse povo de vocês vão morrer confinado, este povo de vocês vão beber da própria urina, esse povo de vocês vão comer daquilo que eles estão defecando, porque eles não vão sair. A estratégia de Senaqueribe é que eles ficassem fora, que eles ficassem dentro dali e que ali eles morressem. Mas não há nada melhor do que um homem de Deus preparado, porque a palavra também vai dizer: Ezequias construiu um aqueduto, construiu do rio a Judá uma passagem subterrânea que fazia que a água saísse do rio mais próximo e entrasse até a cidade de Judá. Enquanto estavam, entendam isso, enquanto estavam todos confinados, cercados, enquanto o inimigo montou acampamento e falou: quero ver eles morrendo em isolamento, eles não vão ter o que beber, eles não vão ter como arregar as plantas dele, eles não vão ter como beber, eles não vão ter como comer, havia um rio que alimentava aquele povo.
Ou há um rio que alimenta você. Talvez o plano de Satanás é que com essa praga do inferno você morra dentro da sua casa, confinado, em depressão, na tristeza, que haja contenda na sua casa, que haja na sua casa briga. Mas a palavra que eu tenho para você hoje é que existe um rio que está te alimentando e que é o rio do Espírito e que vai trazer paz para sua casa, que não vai trazer discórdia para sua casa, e esse rio vai te alimentar a ponto de você sair dessa quarentena feliz e alegre, alimentado pelo rio que é o Espírito Santo. Às vezes Satanás, ele planeja algumas coisas. Às vezes Satanás, ele arma um acampamento e diz: agora eu quero ver por onde você vai sair. Mas a saída do Senhor sempre vem antes. O que Deus tem sempre vem antes. O Senhor sempre nos prepara antes. O Senhor sempre está um passo à frente de qualquer plano satânico. Não haverá na sua casa tristeza. Não haverá separação. Não haverá falta de comida. E não haverá a falta da presença de Deus te regando todos os dias e mostrando com você: você não está sozinho. Você não é fraco. A sua estratégia não é fraca. E se alguém perguntar para você, em momentos de caos, em momentos de dificuldades, em quem você põe a sua confiança? Talvez você possa dizer igual o salmista: eu levo os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é a nossa água, Ele é o nosso socorro, Ele que nos alimenta todos os dias. É Ele que vai te dirigir, é Ele que vai te guiar, e é Ele que vai trazer união nesse tempo difícil para você. Senaqueribe tinha uma certeza que eles estavam morrendo naquele confinamento. Que aquele confinamento ia gerar neles morte. Mas o Senhor os alimentava. Porque a providência do Senhor vem antes. Algo tremendo que eu vejo nisso também é que Ezequias, ele vai até o profeta e ele entrega ali tudo a Isaías que ele ouviu de Senaqueribe. Ó, vem um servo de Senaqueribe aqui, vem um comandante do exército dele aqui, e ele me disse isso. E não só me disse isso, mas me trouxe cartas também, me enviou cartas também, com todo tipo de ofensa, perguntando em quem eu confio. E quando Isaías vai falar com Deus, Deus fala com Isaías, em Isaías capítulo de número 37, no versículo de número 34, que diz o seguinte: pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Ele não entrará nessa cidade, diz o Senhor. Ele recebe uma palavra profética dizendo: ele não vai entrar, e pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Quando eu vi isso aqui de manhã, o meu coração se alegrou. Eu pude olhar para a porta da minha casa e declarar a mesma coisa, dizendo: essa praga aqui em casa não vai entrar, e pelo mesmo caminho que veio, vai voltar. Eu comecei a orar isso, dizendo: Senhor, eu quero que isso seja realidade na minha vida. Eu quero viver isso. Eu quero que a família dos meus amigos vivam isso. Eu quero que a minha igreja viva isso. Eu quero que o teu povo viva isso. Não vai entrar, Senhor. E olha o que vai dizer o capítulo 37, no versículo 36. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda a parte. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para sua terra, voltou para Nínive e ali ficou. Eu acho essa parte poderosa, já estou terminando. Porque vai dizer: naquela noite o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou
matou 185 mil soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Enquanto Judá dormia, o Senhor mandava um anjo que feriu 185 mil soldados. E quando alguns soldados acordaram ali e viram seus amigos mortos, não entenderam nada, eles voltaram conforme o Senhor tinha profetizado através de Isaías. Em uma noite dessas, o Senhor vai espantar essa praga maldita do mundo e voltará para o inferno, igual Senaqueribe voltou para Nínive. E o povo de Deus poderá voltar para o seu dia a dia. Eu não vejo a hora disso acontecer. Em nome de Jesus, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria muito que você orasse comigo, aonde você estiver agora. Que você fizesse essa oração, Isaías capítulo de número 37, no versículo 34. Pelo caminho por onde vir, ele voltará. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, eu declaro que pelo mesmo caminho que essa praga veio, voltará para o inferno. E o seu livramento vem de noite para nós, Senhor. Oh, Senhor, eu oro. Eu oro, Senhor, porque eu sei que tem milhares de pessoas sofrendo fisicamente, sofrendo financeiramente, Senhor, sofrendo com medo, com depressão, apavorados por causa dessa praga. E a minha oração, Senhor, é para que se cumpra essa palavra, que pelo mesmo caminho volte, Senhor. E nós vamos acordar, Pai, em nome de Jesus. E quando nós pegarmos o nosso celular, e quando, Senhor, nós ligarmos a televisão, nós teremos a notícia, Senhor, que essa praga não nos assola mais, que todo medo foi quebrado. Cuida do seu povo, Senhor. Cuida da nossa igreja. Cuida da nossa nação. Cuide, Senhor, dos teus filhos. Cuide dos doentes, dos enfermeiros, dos faxineiros de hospital. Dê inteligência para os cientistas, meu Pai, para que eles possam fazer algo direcionado pela tua sabedoria. Envia um anjo, Senhor, um anjo que tem poder, porque o Senhor liberou o poder para matar 185 mil homens. Envia um anjo, Senhor, para expulsar essa praga para o inferno. E nós podemos viver o nosso dia a dia normal. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor.